Hello, class. Hoje nós vamos estudar o past continuous tense, ok? Vamos lá. Past continuous é usado para expressar um evento ou ação em progresso em um momento específico do passado. Então, se está lá no passado, está falando de uma ação que estava acontecendo no passado. For example, what were you doing at 10 a.m.? O que você estava fazendo às 10 da manhã? Você quer saber algo que estava em progresso, em acontecimento no passado. Para expressar a interrupção de uma ação ou evento de longa duração, podemos combinar o simple past e o past continuous. He was going to bed when the phone rang. Ele estava indo para a cama quando o telefone tocou. Então, ele estava fazendo uma ação e foi interrompida por uma outra ação no passado. Então, nós temos aí dois tempos do passado. Temos o past continuous, que era uma ação em progresso no passado, e temos o simple past, que é uma ação concluída no passado. Mas se a ideia a ser transmitida é de que mais de um evento estava ocorrendo simultaneamente, devemos utilizar o past continuous em todas as sentenças. Então, quando eu tenho uma ação que estava acontecendo e a outra também estava acontecendo ao mesmo tempo. I was not listening when he was talking to you. Eu não estava ouvindo você quando ele me chamou, ligou para você. Não estava ouvindo. He was working while his wife was shopping. Ele estava trabalhando enquanto a esposa dele estava comprando. Então, nós temos aqui duas palavrinhas importantes para a gente entender essa ação. A primeira aqui estava sendo quando e a segunda enquanto. Eu também poderia colocar aqui, ó, enquanto. Eu não estava ouvindo enquanto ele estava falando no telefone. Poderia trocar esse when por while, que dá a ideia de simultaneidade. Podemos também usar o past continuous para descrever uma situação ou um ambiente no passado, transmitindo a ideia de simultaneidade novamente. Então, das coisas acontecendo ao mesmo tempo. Só que tudo estava acontecendo no passado. When I was at the park, birds were flying, kids were playing, ladies were chatting, and couples were holding hands. Quando eu estava no parque, os pássaros estavam voando, as crianças estavam brincando, as senhoritas estavam conversando e os seus parceiros, os namorados, estavam de mãos dadas. Então, está contando aí uma ação que aconteceu quando estava no parque, estava olhando que tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. A ideia de simultaneidade das coisas acontecerem ao mesmo tempo. Podemos ainda usar o past continuous para expressar uma ideia, uma opinião, normalmente com a má conotação, transmitindo a ideia de rotina, repetição. The neighbor's dog was always bark. O cachorro do vizinho sempre está latindo. Então, aqui tornou aquela coisa chata, repetitiva, está sempre aquela coisa, algo que já estava esperando que acontecesse. Para formar sentenças no past continuous, usamos as seguintes regras. Na forma afirmativa, was mais o verbo ing, were mais o verbo ing, que na verdade é o to be no simple past, que é o was e were, mais o verbo principal no gerúndio. Professora, quando é que eu sei que eu uso was ou uso were? Vamos usar was para quando o sujeito for I, he, she, it. Ele, ela, ele ou ela. Vamos usar were para quando o sujeito for you, we, and they. Quando formos nós, você, vocês. Ok?
Aí nós vamos usar were, certo? Então, para I, eu uso was. Para he, she, it, eu uso was. We were working hard during the company. Nós estávamos trabalhando duro durante a campanha. Negativa. Adicione not depois do verbo auxiliar. Was not, mais o verbo ing. Were not, mais o verbo ing. He was not listening to what you were saying. Ele não estava ouvindo o que você estava falando. Vocês estavam falando. Forma interrogativa. Vamos inverter o verbo auxiliar e o sujeito. Então, o verbo auxiliar fica na frente. Depois eu tenho o sujeito com o verbo com ing. Were you sleeping when I rang the bell? Você estava dormindo quando a campainha tocou? Note que existem algumas expressões indicadoras deste tempo verbal, sendo as mais comuns when, while, during, quando, enquanto, durante. Ok? Então, quando nós estamos estudando o past continuous, estamos falando de ações que estavam acontecendo no tempo passado e ela estava em progresso. Vamos usar o que mais? Vamos usar auxiliar was ou were e o verbo com ing. Podemos falar de uma ação que estava acontecendo simultaneamente ou uma ação que estava acontecendo e depois veio outra e interrompeu. Ok? Então, quando estamos nos referindo ao past continuous, estamos falando de uma ação progressiva que estava acontecendo no passado. E que nós podemos falar de duas ações que estavam acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente. E quando isso acontece, nós vamos usar a palavrinha aqui, while, que significa enquanto. Enquanto uma estava acontecendo, a outra estava acontecendo. Ou nós podemos usar essa outra palavrinha, when, que significa quando. Então, quando eu fiz uma ação, outra ou outras estavam acontecendo. Tudo isso falando do passado. O past continuous pode expressar opinião, pode expressar uma conotação, repetição de algo negativo que estava sendo acontecido. Também nós vamos usar forma negativa, transformar, vai acrescentar o not depois do verbo to be. Quem é o verbo to be no passado? When, was e no were. Para interrogativa, eu vou inverter o verbo, coloco o verbo na frente, depois o sujeito, o verbo continua com ing, isso na interrogação. Ok? Então, basicamente isso. Quando estamos falando do past continuous, estamos falando de uma ação que aconteceu ou que estava acontecendo no momento em que nós estávamos falando de algo do passado, certo?